Oi! Bem-vindos a mais um vídeo do Tarot da Aisha. Esta semana um bocadinho mais tarde, era costume ser no domingo, mas por questões de força maior só pode ser hoje. Mas como tudo na vida, mais vale tarde do que nunca. Antes de mais, bem-vindos a todos, espero que tenham tido uma ótima semana. Para quem está a gozar esta ponte, que seja bem gozada, cheia de felicidade, saúde, energia, luz, apesar da chuva e das tristezas que andam lá fora, o importante é realmente nós mantermos sempre o nosso coração bem quentinho. E hoje vamos mais uma vez aqui à nossa previsão dos signos. Como eu prometi, esta semana vamos começar pelo peixe, está bem? De vez em quando fazer as coisas um bocadinho diferente não faz mal a ninguém. É, como costuma dizer, o cúmulo da estupidez é fazermos sempre o mesmo à espera de resultados diferentes. Então hoje vamos começar de maneira diferente. E também para ver se realmente esta energia aqui hoje circula de uma forma mais aguerrida e mais eletrificante, para que todos nós nos sintamos assim mais com vontade de viver o que vem por aí. Afinal, estamos a chegar ao Natal, àquela altura do ano em que, regra geral, toda a gente se sente com mais vontade de acolhimento, também se recolher, de pensar e de partilha com os outros, de azáfama, de correria. E então, vamos aproveitar agora este bocadinho, como eu digo sempre, para relaxar, respirar e ver o que vem aí. Eu aproveitei, antes de começar a gravar o vídeo, já para dividir as cartas, como faço sempre. Hoje vou só lançar duas cartas por signo, o arcano maior, que é sempre aquela energia principal da semana, e depois vou acompanhar com um arcano menor, que é aquelas questões do dia-a-dia com as quais vamos sendo confrontados, está bem? E esses confrontos, eles não são para nos meter medo, eles não são problemas, são desafios, não é? E os desafios são ótimos para nós crescermos, para nos tornarmos cada vez pessoas mais elevadas, com mais conhecimento, com mais experiência, com mais sabedoria. Acho que todos nós ansiamos sempre ser mais. Há aquela velha expressão de cada vez nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Eu acho que tem que se começar sempre aos bocadinhos e por algum lado, está bem? Então, vamos começar. Eu vou baralhar, porque eu dividi, mas não baralhei. Queria partilhar este momento com vocês, também para me poder ligar. E neste momento estou a embaralhar e a fazer o pedido da mensagem para esta semana, que iniciou no domingo, ontem, que foi dia 29, e que vai até dia 6. Acho que não me enganei. De 29 de novembro a 6 de dezembro. O último mês do ano. E fazer o corte. Já está. E agora vou fazer o mesmo aos arcanos menores. Dividir. Quer dizer, baralhar primeiro. Com a intenção da mensagem da semana para os signos. Das previsões. Não se esqueçam de comentar e de deixar a vossa mensagem. O que é que aconteceu durante a semana? Em que é que se sentiram, em que é que se identificaram nestas previsões. É sempre bom partilhar comigo, partilhar com os outros. Às vezes as nossas dúvidas são as dúvidas dos outros. E já está. Vou então também fazer o corte. E estamos preparadíssimos. Antes disso, eu queria dizer que hoje vou utilizar um baralho novo que eu comprei assim por impulso, mas que as cartas são lindíssimas, que é este do Tarot das Bruxas. Não se assustem com o nome, está bem? Não há nada de diabólico, não há nada de malévolo, não há nada de mau no Tarot. Já falei nisso no meu primeiro vídeo. O Tarot é uma ferramenta de autoconhecimento, de terapia, de ferramentas para a nossa construção pessoal. E as bruxas também gostam e também precisam, certo? Então, vamos começar pelo nosso querido Peixes, que esta semana é marcado pela carta da morte. Ou seja, esta semana o peixe necessita de aceitar algumas transformações e mudanças em si próprio. Porque a morte fala das mudanças que acontecem dentro de nós, que não vêm do exterior. São fins que nós precisamos, neste caso o peixe precisa de colocar na sua vida, na sua forma de pensar, se calhar pensamentos mais destrutivos, mais pessimistas, que ele tem que mudar, desejos que vê que já não vão a lado nenhum, que realmente tem que perceber que eles têm que ter um ponto final. Ou seja, é uma carta de transformação. É talvez a carta que mais assusta quando sai alguém no tarot, mas ela significa renovação, transformação. É mesmo morrer do velho para dar lugar ao novo. Por isso, não sejam tão resistentes à mudança. Não insistam naquilo que já perceberam que não vos vai trazer felicidade. É realmente uma semana, Peixes, para pôr fim, para separar
as coisas, para perceber que realmente há coisas na vida que não vale a pena nós continuarmos a transportar. Elas vão se tornar apenas um peso, não vão permitir conseguir avançar. É como se vocês quisessem andar carregados assim com um fato cheio, muito pesado, e não conseguissem andar para a frente. Então vão se libertando daquilo que já não precisam. Ponham os fins necessários nas situações da vossa vida, mas mais a nível do plano emocional e mental. É realmente uma renovação que necessita mais nesses dois campos. E como é que poderá o peixe então fazer isto? Através do 2 de pentáculos, ou seja, é realmente uma necessidade de equilíbrio. É preciso, se calhar, equilibrar. Vou dar um exemplo para perceberem melhor. Imagina uma pessoa que trabalha muito e que pouco tempo tem para a família ou para a sua vida pessoal ou para os seus hobbies e acaba por criar um desequilíbrio. Então tem que perceber que tem que mudar a sua forma de pensar e a sua atitude e encontrar maior equilíbrio. Também é uma carta que diz para não se tornarem derrotistas e pessimistas, que nunca vão conseguir, que as coisas estão demasiado confusas e baralhadas, e neste momento não. Então, em vez de elas continuarem confusas e baralhadas e se tornarem um peso, está na altura de vocês começarem a pôr fins naquilo que neste momento não conseguem acompanhar, aquilo que vos está a cansar demasiado a cabeça, e comecem realmente a definir prioridades. Está bem? O conselho do tarot para o peixe esta semana realmente é mudar a forma de pensar, pôr fim naquilo que já não é necessário e encontrar o equilíbrio que tanto precisam. E realmente o peixe é um signo, como é duplo, ele precisa realmente desse equilíbrio constante. Está bem? E vamos então avançar para o carneiro e vamos ver o que é que esta semana reserva para o carneiro. A carta, neste caso, diz que é a carta da sombra, mas é a carta do diabo. Então, o que é preciso, carneiro, esta semana? Esta semana é preciso mudar um pouco as vossas atitudes, os vossos comportamentos. Se calhar precisam ter comportamentos mais saudáveis, quer a nível de alimentação, no trato com os outros, não serem demasiado ambiciosos, mas também não serem demasiado passivos. É preciso realmente ter atenção se esta semana não estão um pouco mais a deixar-se manipular por situações menos agradáveis, se estão a perder o controlo sobre a vossa vida, sobre as vossas situações, se neste momento têm alguns vícios que se querem libertar. É uma carta que realmente indica que é o nosso lado sombra. Então esta semana o carneiro pode ser um bocadinho mais confrontado com o seu lado menos saudável, mais conflituoso, pode dar por si a querer as coisas de uma forma com menos valor do que aquilo que é habitual, pode estar um bocadinho com mais raiva, com mais vontade de passar por cima dos outros, e é preciso controlar esse lado. É também uma carta que indica vitalidade, vão estar a nível de saúde, com vitalidade, com energia, mas também não aproveitem isso para fazer tudo e mais alguma coisa. Não façam tudo sem peso e medida. É uma carta também que vos convida a não magoarem as outras pessoas. Pode também haver alguma tendência para quererem manipular as pessoas e as situações, como se sentem neste momento sentem-se ali, tipo os reis da cocada preta, que neste momento conseguem fazer tudo e sentem-se o supra-sumo, e então é preciso também perceber que não podem levar tudo como vocês querem, não podem manipular as pessoas, não é conseguir tudo de qualquer forma, é preciso ter alguma cautela. E podem também, pelo outro lado, ser vítimas dessa situação. Perceberem até que ponto é que estão a ser vítimas da manipulação das situações, dos outros, dos familiares, dos colegas de trabalho, dos patrões, situações do vosso dia-a-dia, situações, por exemplo, que possam querer deixar de fumar, deixar de beber, vícios de, por exemplo, do jogo, ou quererem sair de uma situação em que, por exemplo, querem criar uma quantidade de objetivos, mas não conseguem sair do sofá, estão sem essa vitalidade que realmente é o lado bom do diabo. Por isso é uma carta que vos aconselha a tentarem manter os vossos valores, não conseguir tudo a qualquer custo, sentirem vitalidade, força, serem ambiciosos, mas não com uma ambição desmedida, nada de pisar os outros. Está bem, carneiro? E como é que podem fazer isso? Através do 3 de pentáculos, ou seja, esta semana o carneiro vai se sentir realmente uma pessoa de grandes capacidades, vai sentir que tem ali uma grande segurança, uma grande sabedoria e que sabe fazer as coisas com bastante perfeição. Então vai ter alguma dificuldade em ser humilde.
e às vezes pode querer tanto fazer as coisas à sua maneira, que acha que é o que está correto, que pode magoar os outros ou pode obrigar os outros a terem que fazer as coisas exatamente como eles querem. Por outro lado, pode ser algo que queiram de tal forma ser perfeccionistas que fiquem completamente agarrados a essa ilusão de perfeccionismo e acabem por não conseguir atingir o vosso objetivo. Por isso é preciso algum controle, está bem? Certo? E vamos avançar para o nosso amigo Touro. Eu acho que quando é o Touro eu faço sempre a dança do Touro. Qualquer dia eu como o nome da dança do Touro. E o Touro esta semana tem o Karma. Aqui chama-se Karma e é também a carta do julgamento. E o que é que esta carta do julgamento diz para o Touro? É uma carta também de renovação. Não como falava a primeira carta há pouco da morte, mas sim um chamar de novo à vida. Se estão um pouco mais com menos entusiasmo, com menos crentes que as coisas vão dar certo, acreditem que neste momento pode haver a possibilidade de segundas oportunidades. Eu vejo esta carta do julgamento sempre como uma segunda oportunidade. Se vocês acham que aquele relacionamento acabou, quem sabe repensá-lo. Quem sabe mudar as atitudes, porque esta é a carta de colher aquilo que se planta. E realmente é uma carta de rejuvenescimento, de fazer de novo. Então, se as coisas não estão a ir como vocês querem, então têm que perceber exatamente o que é que vocês podem mudar para que consigam atingir as coisas que realmente estão predispostos a fazer as coisas de maneira diferente, com mais entusiasmo, com mais crença, com mais positividade. É isso que é preciso para o Touro esta semana, serem mais positivos e perceber que realmente nem tudo está perdido. Afinal, existe uma possibilidade de se recuperar. Não pensem que a vossa relação acabou, que o vosso trabalho acabou, que as vossas possibilidades acabaram. Não, elas podem estar numa fase em que estão a exigir de vocês uma nova atitude. E é isso que o Touro tem que perceber esta semana. É esta nova atitude que lhe vai trazer aquilo que ele pretende. Está bem? É mudar, dar uma segunda oportunidade. Mas para ter uma segunda oportunidade, as coisas têm que ser feitas de maneira diferente. E como? Através da Rainha de Copas. Ou seja, sendo mais emocionais, com mais carinho, se calhar é preciso deixar vir ao de cima esse vosso lado mais carinhoso, mais amável, de verem as coisas de uma forma realmente mais positiva, mais emocional, não terem medo de esconder, de mostrar as vossas emoções. Ponham realmente o vosso coração ao alto, sigam realmente a vossa voz, aquilo que vos dá realmente prazer e façam realmente as coisas com amor, com carinho e com dedicação, está bem? O que é importante também ter atenção é não se tornarem às vezes também demasiado emocionais, porque depois também podem perder um bocadinho o rumo. Querem tanto fazer as coisas de outra maneira, mais feliz, mais carinhosa, que acabam por se perder um bocadinho e ficam ali misturados nas vossas emoções. Definam bem aquilo que sentem, as vossas emoções, definam bem aquilo que vocês querem. Percebam, se as coisas não estão bem, elas vão-vos causar um vazio cá dentro. E então percebam de que forma é que podem preencher esse vazio que vai no coração e qual é essa segunda oportunidade que a vida vos traz para conseguirem aquilo que vocês realmente querem. Está bem? E agora vamos avançar para o meu signo, para o signo de Gêmeos. Está bem? E os Gêmeos esta semana têm o carro, ok? Se a semana passada estávamos a olhar para o passado, agora é para ir em frente. Está bem, Gêmeos? Esta é uma carta da ação, uma carta de movimento. Esta carta pede que nós traçamos caminhos, traçamos objetivos. Esta semana não é para ficar no sofá, está bem? Por mais que chova e que faça frio lá fora e que dê vontade de ficar no sofá a ver a Netflix, o melhor mesmo é realmente não parar. É uma semana para traçar objetivos, para ter foco, para sair da zona de conforto, para não ter medo. Ok? Nós Gêmeos somos muito curiosos, gostamos de fazer imensas coisas. O problema é que às vezes depois elas perdem a graça, nós começamos com tanto entusiasmo, que as coisas depois não são logo, não acontecem no imediato e às vezes nós perdemos o interesse ali pelo meio. Mas neste momento é preciso agir, ter garra, ter foco, ir em frente e deixar que as coisas aconteçam. Nada de estagnar a energia esta semana, nada de ficar parado quando a semana nos pede para nós
irmos em frente. E como é que poderemos fazê-lo? Através do 4 de paus. Ou seja, se nós formos em frente, se nós conseguirmos seguir o nosso foco, nós vamos conseguir aquela estabilidade que tanto queremos. Significa que tudo aquilo que nós iremos querer fazer, conquistar e trabalhar esta semana, se formos um bocadinho mais audazes, se arriscarmos e sairmos da nossa zona de conforto, nós vamos criar situações de grande estabilidade para nós, está bem? Por isso não há medo de arriscar. Os Gêmeos esta semana não pode ter medo de arriscar, está bem? Deixar, esta carta é uma carta, o 4 é realmente uma carta de estabilidade, de estagnação, não é? Em que a pessoa sente-se bem na sua mesmice, e o carro pede-nos exatamente o contrário. Vamos sair da zona de conforto para conseguirmos ganhar uma nova estabilidade, tá? E agora avançamos para o caranguejo, o nosso signozinho sentimental e fofinho. E então, caranguejo, a grande sacerdotisa, a papisa, o que é que quer que lhe chamem? Esta é uma carta de reflexão, é uma carta de mistério, é uma carta de sabedoria, é uma carta de criatividade, mas acima de tudo é uma carta de reflexão e de intuição. Aquela verdadeira intuição feminina. Ou seja, esta semana, caranguejos, vocês ouçam a vossa intuição. Está bem? As vossas grandes respostas vão vir de vocês. Pode ser uma semana que queiram ficar mais recolhidos, mais para dentro, não estejam tão sociais. Também não faz mal de vez em quando nós não estarmos tão sociais, porque assim conseguimos silenciar a mente. E realmente silenciando a mente, nós conseguimos ouvir as nossas respostas interiores, porque se há muito barulho, e eu não vos falo daquele barulho que a gente ouve na rua, das buzinas, das pessoas, não, é o barulho mental, as opiniões, as dúvidas, tudo isso faz ruído. Então a sacerdotisa, ela tem que se afastar um bocadinho disso tudo, para poder perceber qual é que é a sua sabedoria interna, está bem? Por isso esta semana é uma semana mais de recolhimento, de reflexão, fazerem questões a vocês próprios, perceberem o que querem, perceberem quem são, e realmente é também uma semana de desenvolvimento pessoal. Estão mais virados para vocês. É uma semana que é necessário realmente apostar no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. É uma carta também de espiritualidade, podem tentar novas situações, quem sabe ler um pouco mais sobre espiritualidade, fazer algumas práticas diferentes, conhecer-se de coisas diferentes que vos possam trazer mais respostas, está bem? O tarot é uma delas, é uma terapia, pode ser usada realmente para nós nos conhecermos e também percebermos qual dos melhores caminhos a traçar. E como é que ele vai fazer isto? Através do Cavaleiro de Copas, ou seja, realmente o Cavaleiro de Copas é alguém que nos traz algo muito bom para a nossa vida, mas traz devagarinho. Então, é uma carta, esta semana o caranguejo vai ter que ser um bocadinho paciente, está bem? Conhecer-se ele próprio, passar mais tempo consigo, encontrar as suas respostas e perceber o que é que quer da vida, está bem, caranguejo? Esta semana é para perceberem o que é que vocês querem da vida. As coisas vão de vir, devagarinho, sem pressas. Aqui é mesmo a frase a pressa é inimiga da perfeição. Primeiro compreendam-se, conheçam-se, saibam aquilo que querem. Deixem a vossa intuição falar. Não critiquem. Aquilo que vocês sentirem, apontem. Mas não pensem, não, que estupidez, nunca vou pedir isto, nunca me vai acontecer. Não. É deixar. Escrever. É aquilo que eu quero. Há de vir com o tempo. Está bem? Ok? E vamos seguir para o nosso amigo Leão. E o Leão esta semana tem a Justiça. Isto para um Leão que é impetuoso e que gosta das coisas à maneira dele, pode ser bom, mas também pode ser um bocadinho complicado. Porquê? Leão, esta semana é para equilibrar, está bem? É para fazer as coisas com peso e medida, nada de atitudes muito impulsivas, nada de dar muito a um e dar pouco a outros. É uma carta também para vocês perceberem até que ponto é que estão a ser justos com os outros e vocês também estão a ser justos convosco mesmos. Peço desculpa, que agora eu me trocando toda. Mas percebam até que ponto é que vocês realmente... Aquilo que está a ser dado pelos outros e pela vida é realmente aquilo que vocês merecem. Se vocês não merecem mais. Então, se realmente merecem mais, procurem o equilíbrio. Porque se vocês dão e recebem pouco, não é aquela questão da gente... Eu não dou à espera de alguém troca. Não é nesse sentido, mas ninguém gosta, por exemplo, de trabalhar muito no seu trabalho e não ver o seu esforço recompensado. Também sabe bem, não é?
e se nós fazemos as coisas com amor, também gostamos de receber esse amor de volta, não é? Então, tenham atenção se estão a ser realmente justos com os outros, se não estão a ser demasiado egoístas e a pensar só em vocês, ou exatamente o contrário, se sentem que, de certa forma, à vossa volta as pessoas não vos estão a dar a devida atenção. Então, se isso não está a acontecer, porquê que não está a acontecer? Sou eu que tenho essa noção? Ou realmente as pessoas que tenho à minha volta não são assim tão interessantes como aquilo que eu julgava? Façam esta análise. Às vezes dói um bocadinho, nós temos que perceber esta situação, mas é muito, muito, muito importante nós nos darmos o valor. Por isso, Leão, esta semana deem valor a vocês próprios, equilibrem a vossa vida, percebam realmente quem é que pode equilibrar os pratos da vossa balança e quem é que só está ali a causar problemas. E como é que podem fazer isto? Através do 7 de paus. Ou seja, é uma carta com bastantes pontos de vista, em que as pessoas são muito firmes com o seu ponto de vista. E então, ainda há pouco tinha falado sobre isso. Será que realmente esta falta de atenção que me estão a dar é real? Ou será uma coisa da minha cabeça? Ao mesmo tempo também fala de imposição. Tinha falado nisso, não impor tanto a vontade, controlar os impulsos. Porque se realmente vocês entrarem um pouco em conflito e em guerra com as pessoas, por se estarem a sentir se calhar um pouco injustiçados, podem trazer-vos algumas situações mais complicadas, menos alegres, mais conflitos, que podem realmente depois vos vir a magoar. Por isso, percebam realmente, tenham uma noção real daquilo que vos está a passar. Se não se sentem que estão a ser recompensados corretamente, então repensem a vossa atitude. Não metam as culpas nos outros, é sempre fácil pôr as culpas em toda a gente. Nos outros, não é? Isso tira-nos a nós a responsabilidade de mudar a nossa vida. Mas tentem isto, equilibrem. Tentem ser justos com os outros, mas acima de tudo justos com vocês próprios. Está bem, Leão? Sim? Então bora lá. Virgem. Virgem esta semana tem a roda do ano. O Virgem esta semana vai estar um bocadinho como é que eu ia te explicar? Um bocadinho sensível às situações que vão acontecer, aos fatores externos, pode estar um bocadinho mais sentir-se mais afetado pelas conversas que houve, pelas opiniões, pelas situações, podem acontecer situações inesperadas que não estava nada à espera e precisar ali daquele tempo para se recompor. Pode ser uma semana um pouco atribulada, está bem? Situações que achavam que estavam neste momento calmas e resolvidas, que afinal podem precisar de mais atenção. É uma semana um pouco, pronto, tanto pode ser uma semana que podem estar completamente na modo de cima como na modo de baixo, mas vai ser uma fase, está bem? É isto que é importante perceber na roda, é que ela é uma fase, ela é cíclica, é natural que as coisas às vezes se repitam para perceber até que ponto é que nós aprendemos. Por isso é que também é uma carta kármica. Nós pensamos que já sabemos uma coisa, então ela volta a acontecer, para percebermos então se realmente a nossa atitude mudou ou não, está bem? Por isso é uma carta também de aprendizagem. É uma forma de vocês começarem esta semana também a aprender a lidar com situações que podem não estar tão habituados ou que vos possam causar um pouco mais de tremelique e de medo. E como é que isso vai acontecer? Através do 8 de paus, ou seja, são realmente situações que podem acontecer, notícias que podem vir, mensagens que podem realmente, das duas uma, ou causar-vos grande impacto e mudar completamente uma situação que vocês pensavam que estava completamente estabelecida, ou pode ser o contrário. Pode ser algo que vocês achavam que não ia correr nada bem, de repente vem a mensagem e afinal a coisa concretizou-se. E realmente é verdade, esta semana o Virgem vai estar mais sensível a situações, mensagens que vai realmente receber durante esta semana que podem causar um pouco mais de instabilidade. E vamos avançar para o balança, que esta semana tem o ermitão, o ermita. O balança esta semana vai querer estar mais sozinho. É um pouco como a sacerdotisa, mas é um processo ainda de mais autoconhecimento. É uma carta de paragem, de parar, ficar, ver de fora. É uma carta em que vai estar mais focado em tentar perceber como é que as coisas realmente são. Não se quer deixar enganar, quer aprender por si, quer ver as coisas realmente como elas são, sem idealismos, não se quer sentir enganado. E é também uma carta que vos pode, neste momento, esta semana, vocês podem também estar com mais vontade de ensinar mais aos outros, de partilhar um pouco a vossa experiência e a vossa sabedoria. É realmente uma carta de reflexão. Esta semana vocês podem ter tendência a querer se afastar
das situações, das pessoas, para poderem vê-las com mais clareza. E como é que isso vai acontecer? E porquê que isso vai acontecer? Porque vocês podem realmente neste momento já estar demasiado magoados, cansados e envolvidos em situações, de tal forma que já não conseguem tomar uma decisão, porque estão de tal forma metidos e embrulhados em tudo isso, já estão a ficar até magoados, que precisam realmente se distanciar. Pode ser pessoas que decidam terminar relações que não estão neste momento já a funcionar, trabalhos que já não vos trazem felicidade e que realmente queiram de uma vez por todas se afastar. Ou então não quer dizer que seja o fim de algo, mas sim um momento de afastamento temporário que o balança vai precisar para ver as coisas realmente como é que elas são, para perceber se quer continuar ou não a levar porrada. Está bem? E vamos avançar a seguir do nosso balança para o Escorpião. E o Escorpião esta semana tem o Sumo Sacerdote, a carta do conhecimento, das verdades. Escorpião, a semana passada era o Carneiro que estava aqui nesta cartinha. Esta é a vossa semana. É uma semana de amadurecimento. É uma semana para estudarem, para adquirirem novos conhecimentos, também para se ligarem ao vosso lado espiritual, se tiverem alguma religião, também estarem mais presentes, tentarem perceber as coisas também além daquilo que elas são, perceber que às vezes que o conhecimento não tem limites, que as verdades não têm que ser absolutas, dar espaço a coisas novas, a novo conhecimento. É realmente uma semana de novo conhecimento, em que vocês podem ter que se libertar de crenças que afirmavam que eram mesmo assim e que realmente vão ter que, se calhar, começar a mudar a vossa forma de pensar. Isto vai ser ótimo, vai ser uma abertura de mente maravilhosa, que vai ser muito, muito importante para o Escorpião esta semana. Como? Através do 2 de espadas. Ou seja, porque é que é necessário este novo conhecimento? Porque o 2 de espadas é uma carta de uma pessoa que está de olhos vendados, que decidiu, que desistiu, que acha que não encontra solução em lado nenhum. E então, em vez de ficar bloqueado e a lutar contra o invisível, às vezes nós precisamos de novas respostas. E o que esta carta vos diz é: tenham realmente noção daquilo que está a acontecer à vossa volta. E para isso vocês vão ter que começar a encarar a realidade. E às vezes aquilo que vocês achavam e que acreditavam tanto, pode não ser realmente o mais correto. Por isso é importante esta semana para o Escorpião ele perceber que há coisas e formas de pensar que vão ter que mudar. E tem que se libertar um bocadinho dos seus dogmatismos e do seu pragmatismo. Está bem? E vamos avançar para o Sagitário, esse signo de fogo que tem o Mago. Isto para o Sagitário é maravilhoso. Sagitário, esta semana é para porem aquilo que vocês sabem a fazer a funcionar, está bem? O Mago faz aquilo que quer. Ele consegue tudo desde que ele queira. Pode ser uma semana de um novo ciclo, de um novo emprego, de uma nova relação, de novas situações, em que vocês vão ser postos à prova, de certa forma, para perceber se realmente dominam a coisa. Por isso, sintam-se confiantes. É uma carta de confiança, é uma carta de sensualidade, é uma carta de criatividade. Por isso, esta é a semana para vocês serem aquilo que são. Não terem vergonha de ser quem são. Não tenham nenhum pudor em dizer eu sei fazer isto, eu sou ótima a fazer isto, está bem? É para aproveitar. É uma semana quase como para vocês publicitarem, para vocês mostrarem realmente tudo de bom que vocês são, está bem, Sagitário? Nada de vergonhas, nada de falsas modéstias, vocês são aquilo que são, ok? Quem não aguentar, azar. O importante é vocês nunca deixarem de ser quem realmente são. Vocês são capazes de coisas extraordinárias. Por isso esta semana, força nisso. E como é que poderão fazê-lo? Através do 7 de copas. Ou seja, esta carta do 7 de copas, ele significa que vocês estão sempre à procura de mais. Não se contentam com aquilo que têm. Há sempre aquela coisa que vos falta. E o que é que vos falta? Eu acho que a um mago, se calhar às vezes nem falta assim tanto. Por isso percebam realmente se vos falta assim realmente algo tão importante. Se vocês sentem que vos falta ali aquela coisinha e é aquilo que vos vai fazer feliz, então é para lutar. Ou então, se for uma confusão mental, tenham noção da pessoa maravilhosa que vocês já são. Está bem? E vamos avançar para o Capricórnio. Estamos quase no fim. O Capricórnio esta semana tem a Imperatriz.
Ou seja, a carta da criatividade, a carta também de alguma paciência, a carta da abundância, a carta da mãe, a carta da amiga. Ou seja, é realmente uma semana para o Capricórnio em que é bom estar com as outras pessoas. É bom ser prestável, é bom ser amigo, é bom ser maternal, mas também deixar que os outros aprendam por si, está bem? Não controlem muitas pessoas lá porque acham que sabem mais e têm mais experiência, deixem que os outros também trilhem o seu caminho. E o mesmo ao contrário, não fiquem completamente dependentes das outras pessoas. Ou seja, uma coisa é pedir ajuda, outra coisa é ficarmos completamente dependentes que os outros façam por nós. Por isso, Capricórnio, esta semana, com calma, com paciência, vocês vão conseguir fazer também aquilo que querem. E é uma carta realmente maravilhosa, esta carta, porque é uma carta de abundância, que traz coisas novas, traz inícios, coisas que vão acontecer, não já, mas que vão acontecer mais para a frente e que é bom estarem já preparados. Mas nesta semana, para mim, o Capricórnio diz-me que tem que realmente mostrar esse seu lado bom, esse seu lado simpático, esse seu lado carinhoso, ser amigo, pode vir a ser requisitado pelas pessoas, para palavras de conforto, para a sua sabedoria, pode ter vontade de cuidar dos outros, dar mais amor, mais carinho, e é importante desenvolver estas características desta semana. E como? Através do Rei de Copas, lá está, é sendo realmente um mestre das emoções. Este Rei de Copas com esta Imperatriz, isto é quase como o casamento perfeito, é a mãe que encontra o amor da vida dela, e então vocês podem realmente sentir-se mais completos esta semana com os outros, com as pessoas. Por exemplo, para quem não tem uma relação, pode ser uma semana para o Capricórnio em que pode realmente encontrar o seu par perfeito, porque realmente estas duas cartas juntas indicam isso. Esta é a semana para as mulheres Capricórnio tentarem engravidar também, como eu costumo dizer sempre que sai, a carta da Imperatriz, e são duas cartas que realmente juntas, o Rei de Copas e a Imperatriz, fala de duas pessoas com muito amor. E realmente é aquilo que vocês precisam neste momento, é realmente de partilhar esse amor. Não se fechem aos outros, não tenham receio, apaixonem-se, amem, desfrutem desse prazer, porque vai trazer realmente frutos no futuro. E é muito, muito importante para o Capricórnio esta semana, está bem? E vamos para, a seguir ao Capricórnio, se não me falha a memória, vamos para o nosso amigo Aquário, certo? E para o nosso amigo Aquário, esta semana, nós temos a carta da Força. Maravilhoso, Aquário. Esta carta é uma carta de energia, é uma carta de conquista e é uma carta de dominar os impulsos. Para um signo extremamente intelectual como o Aquário, é uma carta realmente para vocês irem em frente. Por esta vossa força mental, este raciocínio, esta capacidade que vocês têm de ser inovadores, de estarem mais à frente, de terem pensamentos que construam situações novas para os outros. Por isso, esta semana tenham essa energia, essa força, não se deixem conquistar, não se deixem domar, mas também não andem sempre ali a achar que mandam em toda a gente. Está bem? Não é porque são assim mais inovadores que realmente têm que ser os mais que todos. Não. É sentir que aquilo que vocês têm pode ser uma mais-valia enorme para qualquer pessoa que atravesse convosco a vossa vida esta semana. Vocês vão lhes trazer força, vitalidade, vão estar lá para os outros, vão ser líderes. E é uma carta realmente que pede isso mesmo, liderança de pensamento, liderança na inteligência, aproveitar essa capacidade que vocês têm para trazer novas ideias. Sejam criativos esta semana, acima de tudo, ser criativo, ser forte, ser ágil, sem medos de avançar, sem medos que alguém vos magoe. Não, vocês são leão, vocês estão lá e vocês conseguem domar aquilo tudo, tá? E como é que podem fazê-lo? Através do As de Espadas, ou seja, uma carta mental. Isto é o início mesmo de uma situação mental. Então, esta carta diz um bocadinho que sejam mais racionais. Não sejam tão emotivos esta semana. Não lutem pela força, mas sim pela vossa inteligência e pela vossa intelectualidade. Pode ser realmente necessário para o Aquário esta semana conseguir juntar estas duas situações. Conseguir
lidar e domar os seus impulsos um pouco mais animalescos e que podem trazer problemas através do seu lado mental, está bem? São duas cartas muito fortes, realmente, a força e o as de espadas. É o início de uma nova forma de vocês verem as coisas, serem mais fortes mentalmente, serem mais racionais, mas com uma forma extremamente inteligente. Não ao ponto de ser tal racional que não aceitam nada. Não, é tornarem-se cada vez pessoas com uma inteligência emocional cada vez maior. Maltinha, chegámos ao fim, eu gostei muito. O vídeo hoje acho que ficou um bocadinho mais pequenino, também só usei 2 cartinhas para cada um. Eu acho que corri os signos todos, espero bem que sim. Queria aproveitar para dizer para seguirem o canal do Tarot da Isha, também visitarem a minha página no Facebook e no Instagram também com o mesmo nome, Tarot da Isha. Quero dizer que, para quem estiver interessado, ainda tenho a possibilidade de poder fazer a leitura das estações ou então a mandala astrológica até o final deste ano. São lançamentos maravilhosos para quem gostava de realmente ter um mapa e um guia para o próximo ano, ou então a mandala astrológica também para perceber vários campos da sua vida, o pessoal, o amoroso, o trabalho, o espiritual, a personalidade. É uma infinidade de coisas que se pode saber através desses lançamentos. Eu gostei muito deste bocadinho. Deixem o vosso like, subscrevam, comentem, partilhem a energia para circular e nunca ficar parada. Adeus!